Hoje nós estaremos trocando ideias sobre matéria médica homeopática. Estaremos iniciando as nossas reflexões sobre uma substância muito especial chamada fósforos. Que a nossa noite possa realmente acrescentar não só informação, mas ela nos torne melhor diante de nós mesmos e diante da vida. Que ao final do encontro tenhamos acrescentado informação, mas principalmente muita vida em nossas vidas. Que Deus seja louvado, para sempre seja louvado. Muito bem, meus queridos, vamos então falar sobre fósforos. E eu tenho procurado passar para vocês e com honestidade, às vezes eu já passei algumas vezes nesses últimos meses, principalmente, eu tenho feito alguns questionamentos ao meu próprio respeito, porque tem aumentado o meu contato com os homeopatas. E cada vez mais, de cada 10 homeopatas novos, que eu tenho ideias, que eu tenho oportunidade de trocar ideias, de cada 10, 11 têm um olhar muito alopático. Muito, muito, não é pouco, não é muito alopático. Então, assim, eu fico imaginando que esse caminho que nós estamos construindo, ele vai se tornar ao mesmo tempo que ele pode se tornar muito simples, porque eu vou entender um ser, mas ele pode se tornar complicado quando eu tentar dialogar com os pares a respeito disso. Mas eu acredito que esse seja o caminho e onde eu tenho encontrado ao longo desses 34 anos, há quase 35 anos, onde eu tenho encontrado respostas muito efetivas, muito positivas a respeito dessas intervenções enquanto não medicamentos, mas como substâncias, como seres, como encontros de almas. E esses encontros têm sido muito substanciais, muito interessantes e muito ricos. Então, assim, mas eu fico preocupado em ver como o olhar do homeopata, de uma forma geral, está cada vez mais racionalista, mais, como é a palavra que eles mais usam? Repertorizado, um olhar cada vez mais repertorizado, mais preocupado em identificar e cuidar daquilo que se apresenta, uma angústia com a doença X, com a doença Y, com a síndrome Y, com a síndrome Z, e mal olhando para o ser que está diante deles. Então, isso é uma coisa assim um tanto complicada. E o que a gente está construindo aqui com vocês é um caminho bem diferente disso, totalmente. Totalmente. Na verdade, os organicistas, eles estão completamente presos nesse olhar, sabe? A gente tem, quando a gente fala na formação dos médicos alopatas, a gente vai entender que a academia, ela é fruto das necessidades de um coletivo, da nossa sociedade. E essa sociedade, ela não só dirige a formação dos seus médicos, mas ela dirige o pensamento de todas, praticamente todas as criaturas. Quando você, por exemplo, visualiza alguém que vai produzir uma arte, produzir algum material, esse material, essa pessoa, quando ela, vamos olhar, vamos dar um exemplo bem assim, prático, tentando ser prático, a música, né? Quando alguém vai compor uma música, um artista vai compor uma música, né? Então, qual tipo de música é comprado? Qual tipo de música é tocada nas rádios ditas populares? Quais as músicas são destacadas nos aplicativos Deezer, eh, esses outros tantos aplicativos que existem de música por aí? Né? Quais aqueles em que eles procuram destacar? Quando você chega no final do ano e eles dizem, essas aqui são as músicas mais ouvidas. E como nós não temos um acesso, exatamente, só quem tem acesso são eles, então eles podem dizer o que eles quiserem. Mas normalmente quando eles dizem que a Anitta é a artista mais tocada no Brasil, eu não tenho por que duvidar disso, porque a gente percebe que há um gosto musical. Quando você percebe as 10 músicas mais tocadas, e aqui a gente não está dizendo que não quero ser melhor nem pior do que ninguém, mas são músicas que efetivamente o que acrescentam. Então, a nossa estrutura social, ela direciona toda a nossa produção acadêmica, cultural, artística, ela direciona, ela diz para é a tal da lei da oferta e da procura. Eu quero isso, eu pago por isso.
E aí eu quero viver, eu quero ganhar dinheiro, e eu vou devolver para você o que você me paga. Entende? Então, a academia na formação dos seus médicos, ela cada vez mais está especializada. E esquecendo com essa especialização e super especialização, esquecendo o ser humano. E isso está se diluindo em tudo aquilo que deveria ser alternativo, né? As ditas PICs, práticas complementares integrativas, né? Cada vez mais o raciocínio está seguindo a força desse desejo, a força dessa imposição está dominando todos os lugares. Então, assim, mesmo lugares, e talvez você entenda até mais quando eu falar, por exemplo, de acupuntura, quando você conversa com um acupunturista, eu troco ideias com alguns, e quando eu tento, né, ver que espaço do tempo que eles têm, às vezes 50 minutos ou uma hora de consulta, qual o tempo que eles têm para um diálogo com os seus pacientes, qual o tempo que eles têm para uma interação, para uma avaliação do que está acontecendo na vida dessas pessoas. 90% disso, na primeira consulta, eles fazem uma anamnese geral, pegam alguns tópicos, e nas outras consultas as pessoas chegam, sentam, botam a agulha, deixam o ambiente, às vezes, deixa a agulha por um tempo X, Y, Z, o ambiente, a luz ser meio apagada, o máximo um som ali de fundo, um incenso, talvez, e aí no final tira, tá tudo bem, então vai embora. E assim está acontecendo. E assim está acontecendo em todos os lugares. Então, cada vez mais todos os lugares estão sendo chamados, eu diria não chamados, estão sendo cooptados. Cooptados, e a gente tem o nosso preço. A gente tem. A gente não adianta querer ter ideais maiores. A gente tem que sobreviver, né? A gente tem. Então, assim, eu me coloco num lugar diferente porque eu sou um servidor público aposentado e eu tenho um salário. Eu tenho um salário que está todo mês ali no meio, na minha conta. O pagamento da minha conta. Então, eu não tenho nem autoridade para dizer que a gente pode meter as caras e se posicionar. Eu posso. Então, se um paciente chega, porque eu não quero isso, olha, eu não tenho isso para lhe oferecer. Porque você pode fazer isso? Assim, não, não trabalho dessa forma. Eu posso fazer isso, por quê? Porque esse salário, eu tenho ali o meu pão, tá, onde eu tinha que pagar minha conta de água, minha conta de luz, está ali, todo mês vai estar lá. Mas quem trabalha, quem tá se metendo a cara, você pode, como é que você vai lidar com um paciente que não está interessado em outras coisas que não seja eliminar aquela queixa? Então a gente vive numa realidade em que eu questiono não porque eu quero dizer que é errado, o cara que é alopata é errado, não, é o que tem para hoje, eu entendo isso, eu respeito isso. Mas o que me preocupa é que cada vez mais ideias, não é só dentro da homeopatia, mas em todas as práticas terapêuticas, cada vez mais a gente está esquecendo o principal, o ser. Está olhando o órgão, está dando a queixa, a síndrome, seja lá o que for. Mesmo quando olha para questões ditas sutis, como questões psicológicas, questões emocionais, está se entendendo que alguns elementos, digamos, concretos estão agindo, como um desequilíbrio hormonal, uma desestruturação do cérebro, uma questão genética, uma questão viral. Então, existem, por mais que você tente levar algo além desse olhar limitado ao concreto, está cada vez mais difícil. Aí você que entra no campo da religião, que é um lugar que deveria estar trabalhando uma renovação espiritual. O que os espaços religiosos estão fazendo cada vez mais? Tornando Deus uma moeda de troca. Uma moeda de troca. Entende? É um toma lá da cá. A teologia, é a teologia cada vez mais intensa da prosperidade. Esses elementos todos somados, entende? Esses elementos todos ali colocados à mesa, a gente fica um pouco fragilizado, que você tem um olhar diferente, você tem um pensamento, você fica fragilizado, não tem como não ficar. É, cada vez mais, nós humanos estamos mais confusos, conflituosos, nós estamos mais perdidos, mais ansiosos, e principalmente aqueles seres que já despertaram
despertaram no seu íntimo valores positivos, eles estão tão ansiosos para encontrar esse equilíbrio que essa ânsia não está conseguindo fazer com que haja discernimento. Está se pegando tudo, está se querendo tudo, tudo. Sabe quando você está com muita fome, muita sede, você vai querer sair comendo tudo e bebendo tudo que está na sua frente? E você, nisso você está se perdendo, não se está impedindo as pessoas de encontrarem a luz, está jogando muito neon, muita coisa que não tem nada a ver, como diria também Raul Seixas, muito ouro de tolo no meio do ouro. E as pessoas estão pegando ouro de tolo e estão se iludindo com isso. Então isso também se dá na medicina, nós começamos a falar isso aqui sobre a medicina. Cada vez mais vendendo-se ideias para que você possa ter a saúde, o equilíbrio, mas tudo em volta disso. Pontos específicos. Vamos cuidar dos parasitas, vamos cuidar da sua estética, vamos cuidar da sua beleza. Está engordando? E mesmo questões sutis, está ansioso, está depressivo, está com déficit de atenção, está com autismo, siga esse roteiro, que é um roteiro longo e caro, entende? E aí tá no que tá. Então, existe muita luz, existe muita informação, existe muito conhecimento, como eu comecei a falar, que está tudo aí, só que está tudo tão misturado que a gente não consegue mais separar. E eu digo nós, são todas as pessoas que trabalham, não é só na saúde, não, na cultura, na arte, na religião. É como se a sensação que eu tenho é que a gente está vivendo uma profunda Babilônia, para quem conhece Babilônia. Línguas, línguas, línguas sendo faladas diferentes. E a gente cada vez mais perdido. E aí entra fósforos. Entra fósforos. E fósforos. É interessante, a gente começa a puxar uns assuntos, que a gente começou a conversar isso, não tinha nada a ver, não tinha ligado com fósforo, mas tem tudo a ver com fósforos. Né? Então, eu começo dizendo, ele é o doador de afetos. Ele quer oferecer afetos. Só que esses afetos que ele quer dar, eles acabam custando muito para quem os recebe. Sabe quando você recebe o amor de uma pessoa e quando você pensa que não, você percebe que não, você está totalmente sob o controle daquela pessoa, atendendo as ordens, os comandos, as expectativas, os desejos daquela pessoa, e o tempo inteiro está muito claro na fala dela que ela faz aquilo por um profundo amor. E mesmo quando ela causa algum dano a você, ela vai ter uma frase que eu tenho certeza que vocês já ouviram. Isso vai doer mais em mim do que em você. Já ouviram essa expressão alguma vez na vida? Quando a mãe pega um chinelo, isso vai doer mais em mim do que em você. O moleque diz, eu duvido, eu duvido. Mas essa ideia está. Então, eu quero já começar essa ideia de que é um amor que está sendo dado, mas é um amor que ele vai o meio que a gente bota uma interrogação. Que amor é esse? Que amor é esse? Aonde a gente vai partir da ideia de que o verdadeiro amor, a primeira coisa que ele faz com o amado é efetivamente libertar o amado. Qualquer relação que você tenha, onde a outra parte não te dê plena liberdade de você ser o que você é, a forma como você consegue ser, onde você segue uma cartilha, onde você segue toda uma série de expectativas, onde você tem um roteiro programado para você seguir, onde você tem as falas adequadas para responder. Essa é uma ação de fósforos. É um amor questionável. É um amor questionável. É tão questionável que ele se perde. Ele se perde na expressão dos seus próprios sentimentos. Ele não percebe, mas ele acaba sufocando. E quando aquele ser se afasta por algum motivo, ele entra num profundo estado de sofrimento e todo mundo ele está sofrendo porque a pessoa se afastou. Não, ele está sofrendo porque é alguém a menos para ele ter um controle.
Não que ele diga, eu quero o teu controle, mas ele diz, eu quero te amar, eu quero te cuidar, eu quero zelar por você, e você se afasta. Assim como a gente tem a mãe Briônia, a gente tem o pai Fósforos, que pega os seus amados e coloca ali debaixo do seu. E quando eles escapam, o sofrimento é terrível para essas criaturas. Nesse caso, eu diria que não, ele não chega ao extremo de matar, mas ele chega ao extremo, ele entrega tanta coisa, e quando a pessoa se afasta, ele não é o feminicida porque ele não vai lá para matar. Ele sofre com o afastamento, mas ele não vai atrás para, não, você não é minha, não é mais de ninguém. Isso é muito Tá, Laquesis. Mas assim, aí o que que acontece? Ele sofre porque essa pessoa amada se afastou, mas não passa um minuto, ele já está com outro ser amado ali, amando intensamente. Só que diferente de Antimônio Crudo, que ele ama todas, mas ele ama todas porque ele quer tirar de todas. Ele ama todos, é um amor mais fraterno do que um amor sexual. Ele ama todos e ele quer dar o que ele tem. E ele tem coisas boas, só que ele quer dar e ele tem a perspectiva de que se eu estou dando, você precisa ter consciência e receber isso alegremente. Você não está percebendo quanto que isso é importante? Toma, toma. Sabe quando a pessoa enfia na goela o outro assim, toma, toma. Aí aquela pessoa começa a se sentir tão desesperada que ela sai de perto e ele entra em desespero, era angústia porque agora eu não posso mais dar o meu amor por você e todo mundo acha que ele vai morrer, daqui a pouco ele está amando e cuidando de outra pessoa intensamente. Exatamente. E quando o outro não reconhece mais, ele sofre, mas é muito rapidamente esse sofrimento, porque ele tem uma necessidade tão grande de estar vinculado para amar e cuidar que ele já rapidamente ele já encontra outra pessoa. Ele no começo ele é tão afetuoso, ele é tão e ele é verdadeiro nesse afeto. Só que ele chega a um ponto em que ele extrapola e ele perde o próprio controle sobre isso. Mas ele efetivamente faz o bem, ele cuida e as pessoas sentem, nossa, que bom, muito feliz por você estar na minha vida. Só que a coisa começa a degringolar, a coisa começa e ele começa a ficar muito intenso naquilo, ele vive em função daquilo e a pessoa se sente sufocada e ela cai fora. Essa coisa da paixão é muito forte nessa criatura. Essa paixão, é, é, essa entrega, esse amor intenso, que ele também se apaixona por uma outra pessoa, não no sentido fraterno, mas ele também tem essas paixões, e ele se consome nessas paixões. E ele vai sentir um amor tão grande, e aquilo que ele entende por amor é verdadeiro, ele está se entregando, que aquilo ali faz com que ele perca todas as suas referências. Ele deixa de se alimentar, ele deixa de se cuidar, ele vive suspirando por aquela pessoa. Nós tivemos um período da história conhecido por romantismo. Não sei o quanto vocês já estudaram, leram sobre esses períodos históricos da humanidade. Então, o romantismo foi a época dos boêmios, a época daquelas pessoas que morriam de amor, aqueles poetas que faziam aquelas poesias. Tem uma relação muito intensa com o Antimônio Crudo, só que o Fósforos, ele não tem o movimento de tirar nada do outro. O lance dele é doar o seu sentimento. E ele tem uma necessidade tão grande de amar que ele negligencia todo o cuidado com ele próprio. Esse medicamento fósforo, ele ainda é o melhor medicamento para tuberculose e todos os processos respiratórios. E olha que tuberculose é uma doença que teoricamente está sob controle, entende? Mas aquele período em que as pessoas iam para a noite, bebiam muito e morriam de amores e não se alimentavam, aquela coisa, aquele sentimento profundo de fazer serenata, de entregar-se, é aquilo, e principalmente é um amor, e aqui eu quero deixar isso entre aspas, é um amor tão grande que não se cuida. E E aí a gente entra na ideia do o que é o egoísmo, quando eu só penso em mim. Mas
O amor, ele exige que antes de eu cuidar de você e eu mesmo antes de amar você, eu preciso me amar. E o que é interessante é que Fósforos tem um amor que ele quer colocar para o mundo, mas ele não tem o menor cuidado com ele mesmo. Ele descuida de tudo que é seu, da alimentação, do sono. Ele descuida dos seus compromissos, do seu trabalho, dos seus estudos. Então ele, não consigo estudar. Sabe a pessoa que vai para a faculdade? Não estou falando de uma criança da quinta série, da sexta série, não. Estou falando do cara lá da faculdade, no mestrado, no doutorado, que senta para ver as aulas e está desenhando os corações lá no caderninho, sabe? Pegando as flores, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Aquela coisa pueril no sentido de infantilizada. Sabe aquela coisinha de mandar bilhetinho? Hoje não é mais bilhetinho, é WhatsApp, né? Mas essa coisa de esse romantismo, essa coisa assim que é de um lado até bonito, não há que se negar que há uma beleza nisso, mas já ouviram aquela expressão de que quando a pobreza, a dificuldade financeira entra pela sala, o amor sai pela cozinha? Já ouviram uma expressão mais ou menos isso? Ou seja, tem uma musiquinha, vamos morar na nossa casinha branca, lá tem uma rede que é minha, eu divido com você, vamos viver de amor. Isso é Fósforos. Sabe aquela música assim? Eu queria ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma varanda, uma coisa assim, uma varanda para ver o sol nascer, sei lá, se pôr, alguma coisa, não sei o que é mais para ver o sol se pôr, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e um mato verde para plantar e para colher. Isso é Fósforos. Fósforos, aquela coisa assim, que chega a ser piegas, aquela coisa que chega assim, sabe? Vamos viver de amor, sabe? Vamos fazer essa coisa assim, apaixonada, e ele entra naquele encantamento. Mas e o prático? Fósforos é meio avoado. Ele é tem muita dificuldade com o concreto, com as coisas racionais, com as coisas lógicas. O que é uma racionalidade e uma lógica? Eu tenho que pagar as contas, eu tenho que cuidar da minha aparência, não posso estar de qualquer jeito. Embora ele seja muito elegante, talvez não tenha ninguém mais elegante do que Fósforos. Assim, charmoso, ele sabe combinar roupas. Na verdade, dos homens, mais bem vestido é Arsênico Albon. E das mulheres, a mulher mais bem vestida é Platina. Bem vestida assim, elegante, sóbria, né? Que combina os tons, a bolsa combinando com o brinco, o fósforos, ele tem uma harmonia. O fósforos, ele pega um saco de saco de pano de chão, se ele pegar isso ali, ele veste, ele parece um príncipe, de tão bem vestido que ele fica. Ele fica assim, numa elegância só. Qual é o oposto disso? A gente ainda não viu, mas a gente vai falar de sulfur. Sulfur, ele vai entrar no ateliê do Pierre Cardin, vai entrar no ateliê da Gucci. Nem sei se trabalha com roupa, mas eles vão entrar nesses e vão sair, pagar uma fortuna por uma roupa. Quando eles saem da loja, eles estão todos esquisitos, estão todo torto, estão todo feio. O Fósforos não, sabe que ele pode fazer qualquer coisa e vestir que ele vai estar bonito. Ele é bonito, ele tem uma beleza que não é só da presença dele, ele tem algo muito bom. Só que ele ainda não percebeu essa coisa boa que ele tem. Ele não tem uma noção clara do que ele representa. Ele tem uma noção clara de que ele tem muito amor e que ele pode colaborar com a vida, mas ele se angustia e se desespera para que esse amor seja acolhido. Ele quer amar, é o que ama. Ele quer doar-se, ele quer entregar. Ele te acompanha. Se você está com problema, você precisa ficar 3 dias no hospital, ele fica lá com 3 dias com você, ali do seu lado. Se você, tudo que você precisar, ele está ali em cima, ele está ajudando mesmo, sabe? Mas aí ele começa numa intensidade tão grande que a pessoa não aguenta. Ninguém aguenta.
É muita coisa, é estranho, né? A gente se desespera com a falta e a gente também se desespera com a abundância, com o exagero. É uma coisa maluca do ser humano. Essas coisas tão contrárias, tão contraditórias. E esse Fósforos, ele é isso. Ao mesmo tempo que ele tem esse amor todo, ele é uma pessoa dura. Ele é uma pessoa mesquinha. Ao mesmo tempo, ele consegue ser avarento, ele consegue fazer tudo, ele anda de um lado para o outro. Entende? É meio maluco a cabeça dele, mas a gente vai entrar nessa parte já já. Ao mesmo tempo que ele abraça e beija todo mundo, ele dança, ele faz um carinho, ao mesmo tempo ele quer ficar sozinho. Ao mesmo tempo ele tem uns surtos assim que ele não consegue ficar no meio de ninguém. Ele quer ter contato com todo mundo, mas esse é um dos medicamentos da matéria médica que mais tem problema com os cinco sentidos: visão, audição, tato, o olfato e o paladar. Ele sofre, tanto que esse medicamento foi muito utilizado na COVID, tanto pelas questões respiratórias quanto aquela questão olfativa. Sabe aquela coisa de você perder o olfato, perder o paladar? Fósforos era um dos medicamentos que compunha aquela coisa básica lá da fórmula da COVID. Então ele cuida muito bem disso. Então, ao mesmo tempo que ele quer estar, ele se fecha. Eu diria que ele é o extremo das contradições. Todos os medicamentos são contraditórios, todos. Eles têm pontos que são contrários àquilo que eles afirmam. Qualquer um deles, vocês pegarem, arcênico álbum, que, por exemplo, ele, ele quer ter, ele quer oferecer o melhor, mas ao mesmo tempo ele é avarento, ele quer segurar tudo. Todas as apps trabalha, o grande lance de apps é trabalhar, é produzir, mas essa produção não é usufruída por ele. Qual o sentido de produzir se eu não vou usar o que eu estou produzindo? Todos nós somos contraditórios. Observe a sua rotina. Tem dia que você está de um jeito e quer uma coisa, no dia você quer coisa completamente o contrário. Tem um momento que uma coisa que você adora, você não consegue nem estar perto. Tem uma coisa que você deseja muito e tem hora que você repulsa aquilo. Observem como a gente é de lua. Observem como a gente se move. Só que Fósforo faz isso de uma forma muito intensa. Ele faz isso de uma forma muito, muito, muito intensa mesmo. Ele tem um desejo, no meio dessa amorosidade, ele tem sim um apelo sexual, ele quer viver, mas ao mesmo tempo ele tem conflitos com o sexo. Fósforos é o menino que foi abusado sexualmente. A gente está acostumado a falar muito das meninas abusadas sexualmente, Ignatius principalmente. Mas quando você tem essa aqui, você tem outros, é claro, o Moscos, o Bonfurana, são bons também para isso. O Alois Socotrina é bom para isso. Nus Moscata é bom para isso. Mas o fósforo, se ele principalmente aquelas crianças que são muito sensíveis, amorosas, eu diria que há um certo quê de busca espiritual e religiosa, tanto que vocês sabem, não sei se vocês sabem, né? As crianças que mais são abusadas são abusadas em ambientes religiosos, por padres, por pastores, por essas pessoas. As crianças que já desde pequena elas já têm aquela busca do espiritual, do religioso, da religiosidade, é muito presente. São crianças amorosas, são crianças delicadas, são crianças prestativas, são crianças assim de uma de uma presença assim muito especial. E essas são as vítimas favoritas desses pedófilos que estão aí. E para essas crianças, esse é o medicamento da recomposição. Você tira elas de um estado assim muito rapidamente, de um estado de trauma, de bloqueio, de dor muito grande. Você consegue com fósforos tirar. Esse medicamento fósforos, como eu falei, ao mesmo tempo que ele tem essa coisa de se dar, de cuidar do outro, ele tem um movimento de se fechar com relação ao externo. Esse medicamento ele é muito bom para autismo.
muito, muito bom para autismo, principalmente naqueles casos em que a criança tem períodos em que ela está extrovertida, contato com o mundo e tem horas que ela se fecha. Em geral, essas crianças se fecham por algum tipo de desapontamento afetivo. Sabe quando uma criança quer cuidar de algo, ela quer fazer alguma coisa, sabe quando o irmãozinho não, nasce e ela quer cuidar e a mãe não deixa? Aí ela se fecha. Ela não tem ciúmes do seu irmãozinho. Ela quer cuidar do seu irmãozinho. E ela é tão intensa que ela assume mesmo, ela fica ali, ela troca a fralda, ela dá banho, ela fica, dá comida, ela brinca, ela abre mão da vida dela para cuidar do irmãozinho. Aí a mãe diz: não, tá exagerando. Aí tira esse. Aí ela entra em crise. Aí, se vocês estiverem acompanhando algum caso de autismo em que a pessoa tem esses instantes que ela saia, passa um tempo, uma vida normal, de repente ela se fecha nesse processo. Esse é o medicamento, fósforos. Ele é fantástico para essas situações. Ele tem tanto amor para dar, mas ele é tão deturpado, ele tem tão pouco entendimento disso, que ele se perde nesse sentimento. É, nós temos o nosso equilíbrio, ele exige, para tanto, ele exige duas coisas: que eu desenvolva a minha racionalidade, a minha intelectualidade e a minha amorosidade. A maioria absoluta das pessoas se tornam doentes, se tornam criminosos porque elas são muito racionais e pouco afetivas. Elas são muito inteligentes. Observem que as pessoas, os criminosos ou os bandidos mais perigosos são os mais inteligentes. Mais inteligentes. Então, eles têm uma inteligência altíssima e uma emotividade quase zero. O fósforo vai ser exatamente o contrário disso. Ele já desenvolveu, ele tem uma amorosidade desenvolvida gigantesca, mas ele não tem nenhuma racionalidade. Essa racionalidade eu chamo organização, controle, disciplina, sequência. Ele não tem sequência. Fósforos, ele vai começar. Sabe quando você vai abrir? Você abre você vai estudar, você está fazendo um curso online. Aí você abre lá o site que você vai estudar. Aí quando você está lendo, aí tem um link. Alguém, porque nesse link, aí você, o que que você faz? Você vai e clica no link. Você abre a janela. Aí que você começa a ler, tem um outro link, alguma referência, alguma coisa. Aí você vai lá naquela outra, você abre outra janela. Após meia hora de estudo, você abriu 326 janelas. Quantas você leu? Nenhuma. Fósforos, ele vai começar um milhão de coisas. Começar, a ideia é mais ou menos assim, prática. Hoje eu vou arrumar minha casa. Eu vou arrumar a casa, vou dar uma geral aqui faxina. Aí você aí coloca, bota uma música, aí coloca, já ele, Fósforo trabalha muito. Aí ele vai, coloca o sofá, joga água com sabão assim no chão, aí ele vai afastar um baú, aí ele percebe que nesse baú tem fotos antigas. Aí ele senta ali no sofá, abre o baú e começa a olhar os álbuns de foto. Aí ele começa a olhar os álbuns, aí lá no álbum tem uma foto de uma pessoa que ele gostava muito, está lá fazendo, que fez uma dedicatória para ele, e que fala: toda vez que eu ouço essa música, eu lembro de você. Aí ele vai e deixa o álbum ali e vai ligar o som e procurar aquela música lá no Deezer, lá no aplicativo de música. Aí ele começa a ouvir aquela música, aí ele já começa a ouvir outra música, outra música. Aí no meio da música, aí vai ser essa trilha sonora daquele filme tal. Aí ele, aí vai lá, entra no Now, alguma coisa, aí liga a televisão para ver o filme. A música fez ele lembrar, ele liga o filme, ele tá com o som ligado, o álbum de fotos aberto, ele tá com o chão da casa molhado, os móveis lá em cima, e ele tá assistindo televisão em pé, porque não tem mais lugar para sentar. Ele liga a televisão. Entende? Olha o tanto de coisa que ele está fazendo e quantas coisas ele está fazendo ao mesmo, efetivamente. Nenhuma.
Nenhuma. Esse medicamento ele é muito bom para isso que a gente começou falando, essa coisa de você, eu quero estudar isso, nossa, eu vou estudar. Aí aquele estudo, alguém fala lá, mas tem constelação, nossa, deixa eu ver o que é constelação, mas tem numerologia, mas tem tarô, tem isso, tem aquilo, e você quer estudar tudo, floral de bar, floral da Amazônia, você quer estudar tudo, aí você, acupuntura, vou fazer acupuntura, vou fazer Idoí, vou fazer isso, aí você começa, e o que que você efetivamente faz? Fósforo serve a mais de dois senhores. Ele serve pelo menos a uns 100 senhores simultaneamente. Então ele está interessadíssimo numa coisa ou numa pessoa, numa relação, num cuidado. Ele está aqui, mas daqui a pouco ele já está em outra. Aí daqui a pouco em outra, em outra, em outra, em outra, em outra. Ele sai, e nisso ele sai. E o que efetivamente essa pessoa constrói na vida? Praticamente nada. Mas geralmente fósforos ele não tem uma vida muito longa. Ele se esvai muito, muito rápido. Alguém já acendeu um palito de fósforos? Já teve essa experiência de acender um palito de fósforos? Quando você, primeira coisa, para você acender um palito de fósforo, o que que você precisa? Atrito, certo? Esfregar ele na caixa de fósforos. É isso? Então, ele é meio sádico. Ele procura situações de tensão. Ele se excita. Esse é o único medicamento que o ciúme, quando ele está com ciúme, muito ciúme, ele fica excitado. Ele fica muito excitado quando ele está com ciúmes. Então, quando ele tem uma situação em que ele, a sua parceira, que predomina entre homens, quando ele vê a sua parceira numa situação em que ela aparentemente está sendo seduzida alguma coisa, ele fica excitadíssimo, excitadíssimo com aquilo. Então, essa coisa do atrito. E quando após o atrito o fósforo acende, o que acontece? Uma explosão. Já acenderam o fósforo? Tem uma explosão. Depois disso, então fósforo é assim, ele é uma aquelas paixões arrebatadoras. Nossa, vamos fazer isso. A gente pode fazer uma associação para a gente cuidar das bicicletas que estão enferrujadas. Que legal, que legal. Vamos fazer isso. Eu vou pesquisar, eu vou atrás, eu sei um terreno. E ele se apaixona pelas bicicletas para cuidar das. Criar uma ONG das bicicletas que estão enferrujadas. Tem uma explosão. Vamos fazer, cuidar dos cachorros. É isso mesmo, os cachorros estão precisando. Vamos lá, vamos lá. E ele se empolga, ele se mexe, e ele já faz a pesquisa. Ó, já consegui isso, já falei com fulano, já tem aquilo outro e tal. Aí daqui a pouco, o que que acontece com fósforos? Ele passa uma luz para outro, acende uma vela, ou faz acende um fogão, faz qualquer coisa. Ele motiva o outro, continua e ele para. Quantas pessoas vocês já encontraram ou vocês já fizeram isso? Que vocês iniciam alguém inicia alguma coisa. Não, não é fácil. Assim, ele te instiga a começar, você nem tá querendo, ele fica tanto no teu pé, vamos lá e tal. Aí você começa e de repente ele some. E você fica lá. Você fica lá meio solto, assim. E às vezes você até gosta, que legal. Eu comecei, fulano ficou lá atrás, fulano. E quantas coisas eles ficam lá atrás? Aí, o que que acontece com o fósforo? Eu te passo a palavra, Flávia. O que acontece com o fósforo? O fósforo, quando acende, ele acende a vela, ele acende o fogo, e depois, o que acontece com ele? Ele se consome. Você vai encontrar uma pessoa fósforos com 30 anos, ela parece que tem 70, 80 anos. Ela está consumida. Fósforos é muito bom para, sabe aquelas doenças em que a pessoa tem, que ela rapidamente ela fica de olheira, ela fica cadavérica, ela fica consumida, ela se consome. Esse medicamento ele é muito bom para aquelas processos que o cabelo fica branco rapidamente, que a pele fica enrugada, que sabe aquela coisa, aquele envelhecimento precoce, aquele consumação precoce. Imagine um fósforo aceso. Imagine um fósforo aceso se queimando a si próprio. Ele consome, ele dá energia, dá estímulo, dá ânimo para todo mundo que está em volta dele, mas ele se consome. E alguém já segurou um fósforo até ele acabar? Já ficou distraído com fósforos na mão? Alguém aqui? Já o que acontece? Você se queima. É interessante como fósforos, ele tem aquele, ele costuma, tem uma expressão que é muito, muito comum que diz assim, que você
morde a mão que te afaga. Então ele tem muito isso. Então ao mesmo tempo que ele dá amor e que ele recebe amor, ele acaba causando dores. Ele causa dores. Não só porque ele sufoca, porque ele angustia, mas às vezes nesse movimento já de, sabe, tem uma música, já te passo, estou tentando lembrar, tem uma música que acho que é da Marisa Monte. Não sei se é da Marisa Monte, que diz assim, deixa eu tentar lembrar. E é mais ou menos assim, é, que você me amava, e de repente você vem dizer adeus. Que foi que eu fiz para me ajudem? É, que foi que eu fiz para que você me trate assim? É uma pessoa que está apaixonada e o outro fez assim, ela, você me ama você me levou para um lugar maravilhoso e agora você vem dizer para mim adeus. Que foi que eu fiz para que você me trate assim? Isso é fósforos. Eu amo você e tal. E você aí a pessoa acredita. Ou a pessoa sai porque ela sufocou, ou ela se apaixona por outra pessoa e vai embora e deixa ali. Só que o antimônio crudo também faz isso. Só que o antimônio crudo se apaixona por outra pessoa, mas ele vai embora e ele leva tudo daquela pessoa, o dinheiro, a casa, os bens, ele leva tudo. O fósforos não, ele deixa ela cheia de sonhos, de esperança, ele deixa ela cheia de presentes, cheia de coisas assim, de tal forma que a pessoa, mas como que você fazia tudo? Você dava a sua vida por mim. Antimônio crudo tira a vida da outra pessoa. Fósforo dá a vida para outro. Só que ele dá e parece que ele tem um casulo que ele deixa algo lá e vai embora. É outra pessoa que vai apaixonada e vai embora e deixa lá aquela coisa vazia, aquela coisa oca. É transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, aquela coisa assim de fazer mil e uma coisa ao mesmo tempo. E faz bem feito. Ele faz bem, porque ele capricha. Flávia, você falou uma coisa muito importante agora, e é um desafio muito especial para nós. É claro que a gente, à medida que a gente vai tomando informações, a gente vai lembrando de alguém, uma situação, mas isso que você falou, de a gente olhar para períodos do tempo da nossa vida em que aquilo esteve presente, entende? E aquela situação pode ter sido resolvida, eu posso ter encontrado o equilíbrio, ou ela foi suplantada, foi encoberta por outras questões. Uhum. E ela ficou lá guardadinha, esperando que algum dia seja resolvida, seja mexida. Então é muito importante isso que você está falando, olhar para a nossa própria história e tentar ver situações, não talvez tudo, mas que a gente pegue pontos assim específicos que a gente saiba isso aqui, pô, isso aqui pode me ajudar. Então ele fósforos tem essa coisa, ele é muito intenso. Imagina você acender um fósforo, aquele fogo assim, aquela intensidade toda, mas ela não dura nada. Não dura nada, nada, absolutamente nada. E o consumir, são pessoas que elas assim, de repente, aparentemente do nada, elas estão esgotadas, assim, que elas não conseguem nem levantar um braço, assim, elas estão carcomidas mesmo, assim, elas estão, sabe, assim, uma debilidade gigantesca. Aí, no outro dia, tá lá pulando uma pipoca, pulando, cheio de energia, cheio de gás. Daqui a pouco, ela é nesses altos e baixos. Todos nós vivemos um alto e baixo, só que a maioria de nós é assim, ó, é mais ou menos assim. Fósforos não é assim, ó, é desse jeito, é muito intenso. Olha só esse trecho da música. Veja bem, você foi a razão e o porquê. Olha só a intensidade dessa pessoa na vida dessa mulher. Você foi a razão, você, né? Né? Você fez isso, né? Você tirou o melhor de mim. Ele faz isso, ele tira o melhor, ele faz a pessoa. Só que depois ele sai, vai embora. Ele vai embora e a pessoa fica lá, flutuando no espaço. Cadê minha base? Cadê meu chão? E aí? E aí, o que que vai acontecer? Então eles têm uma paixão, uma entrega assim, eles envolvem, só que eles saem dali rapidinho, saem. E aí a pessoa fica assim, ele começa uma empresa, eles começam uma sociedade, começa um trabalho de grupo na escola,
empolgadíssimo, junta tudo, daqui a pouco ele some. No dia da apresentação ele nem aparece. Ele tem uma sensibilidade, ele tem uma veia, ele tem uma sensibilidade com arte, ele tem um bom gosto. Um bom gosto, é estranho a gente falar bom gosto, né? O Falcão tem um bom gosto. Não sei se vocês conhecem o Falcão. Ele tem um ótimo gosto. Ele é uma pessoa de um equilíbrio de cores, de harmonia, de formas, e ele tem uma elegância natural que ele tem uma coisa boa que sai dele. Ele tem algo, ele chegou num lugar de muita amorosidade, ele tem isso, ele tem algo, ele tem o que oferecer. Por isso que ele não está mentindo, Antimônio crudo cria, inventa, mente. Então, ele fica o tempo inteiro construindo fóssil, ele é natural naquilo. Então, quando ele está ali fazendo aquela declaração, que ele vem da alma dele, que vem da profundidade e é real, real. Só que acontece o seguinte: ou ele vem com tanta intensidade que sufoca, ou ele tem aquela intensidade que daqui a pouco ele olha para o lado e não é você, é aquela. Aí ele sai e vai para lá. E aqui você fica, ué, mas sabe quando tirar o doce da boca da criança? Ele vai vir fazendo isso. Ele deixa a coisa bem adocicada e tira, a pessoa fica lá, cadê meu doce? Cadê meu doce? Ele já está em outra, assim. Ao mesmo tempo, ele é muito ditador, ele é controlador. Ao mesmo tempo, enquanto ele está se entregando, ele cobra uma entrega do outro. E talvez isso é que deixe a pessoa mais confusa. Porque ele se deu ao máximo e exigiu tanto que a pessoa, puxa, a vida é justo isso e tal, ele me dá tanto, por que que eu não dou? Só que daqui a pouco ele não está nem aí para o que você está oferecendo. Ele não está nem ligando para isso. Fósforos guarda bombom, bombom não, ele, bombom é sacanagem, ele guarda o envelope lá, a embalagem do bombom. Quem é que faz isso dentre as mulheres? Pulsatila e Ignatia. Guarda a balinha, sabe que vocês são as Nossa, cantadas, mas as cantadas há um tempo atrás elas eram com as balinhas, tinha as balinhas e tinham as declarações de amor nas balinhas. Não é o tempo de vocês, eu tenho certeza. Entende? Aquelas balinhas que vinham assim, e ele guarda as balinhas, ó, aqui a balinha que você me deu, a pessoa, nossa, você guardou. Sabe quando a pessoa está assim numa situação e fala assim, nossa, eu adoro controle remoto de portão. Fala assim. Aí daqui a pouco ele chega lá num dia especial, uma embalagem bem bonita, a pessoa abre, tá lá. Ué, mas você falou uma vez, eu prestei atenção. Ele presta atenção. Ele presta atenção. E talvez seja por isso que ele consegue encantar tanto, porque ele está atento ao outro. Quando ele está vivendo aquilo que ele está vivendo de verdade. Ele está sendo inteiro. Só que daqui a pouco ele está sendo inteiro em outra coisa. Ele está sendo de verdade em outra coisa. Ele mentiu? Não, ele não mentiu. O Antimônio crudo mente o tempo inteiro. O Fósforos, ele não. É a esquiz, Paulinha, a esquiz. Ah, você é um beijo, que tal um beijo, um som. Ah, aquelas coisinhas que tinham lá de 1900 e bolinha. Você deve ter ouvido isso aí dos seus pais, Paulo, eu tenho certeza. Constantíssimo, ele é da lua. Assim como é, é, esse é um medicamento para os adolescentes, meninos adolescentes apaixonados. Aqueles meninos que se apaixonam assim e que se entrega, e é um amor, e fica sonhando, e nem dorme, fica romantizando. Então, ele é verdadeiro naquilo, ele não está mentindo. Esse aqui é o mais interessante. Só que ele está aqui chorando porque a outra pessoa não deu atenção para ele, não acolheu, ele está desesperado, angustiado. É quando ele olha para o lado, ele vê assim, não, é você que é o amor da minha vida. E ele já vai para lá e ele vai e se entrega mesmo, e cuida e tal. É aquela coisa, mas como você estava apaixonada por mim? Não, mas agora ela que é a pessoa da minha vida. Mas ele não está lá para tirar nada. Quem está fazendo isso é antimônio. Eles se misturam muito, só que a diferença é que o antimônio é das sombras e ele é da luz. Ele está se dando, ele tem muitos problemas, ele perde muito, muito nas relações, porque ele deixa para trás, ele não leva nada com ele.
Então, seja um simples, uma coisa simples, um relacionamento de pouco tempo. Quando ele vai embora, ele vai assim, ele deixa qualquer coisa que ele tenha conquistado, colocado ali, ele deixa, ele nem quer saber, ele não se preocupa. Ele consegue muitas coisas muito rapidamente, mas muito rapidamente ele também perde as coisas. É interessante porque o amor platônico, ele está num lugar, Paula, em que a pessoa não revela. É só ele que sente, só ele que sabe que ele é apaixonado por aquela pessoa. O fósforo, ele expressa, ainda que a pessoa não dê o retorno, ele deixa claro, eu amo você, você é a minha musa inspiradora, você é minha mulher, a mulher da minha vida, você é o meu sonho. E ele fica ali, a mulher, não, nada disso, nós somos amigos. Ele fica assim, ele insiste tanto, ele é tão envolvente que a mulher acaba se apaixonando. Quando ela se apaixona e se entrega, o que que ele está fazendo? Está apaixonado por outro. E aí? Você pode dizer que uma pessoa dessa é cafajeste, é sacana? Não sei, não sei. Antimônio, com certeza eu digo, ele é sacana. Antimônio é sacana. Esse eu não sei. Porque ele realmente ele tá assim, se dedica àquilo, sabe? Ele tá ali, faz ele faz aquela coisa, assim, ele torna uma coisa assim bruta, uma coisa assim, ele torna aquilo encantador e tudo, mas ao mesmo tempo que ele pega aquela pessoa e ele leva aquela pessoa para um lugar bem alto, de repente ele vai embora e a pessoa fica lá nas nuvens, sem chão nenhum. E o que que vai acontecer? Vai cair, vai se arrebentar toda. Sabe? E ele vai, e aí e depois ele ainda volta para tipo consolar, para não, a gente pode ser bons amigos, eu vou me fazer, sabe? E ele tem essa coisa, e ele está sendo verdadeiro, ele não está assim com nenhum sentimento. Essa pessoa fósforos. O antimônio crudo é o contrário disso. Não, ele sonha, ele pega o sonho dele e ele coloca aquilo, ele entrega assim, sim, vamos viver isso, nossa vida vai ser assim, vai ser maravilhosa, nós vamos viver, nós vamos ter a nossa casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, e a gente vai ver o sol nascer, e a gente vai viver. E falta ele falar assim, Isais, Isais, Isais. Eu não vou falar que não foi o filósofo que falou isso, não. Quem souber, soube. Quem não souber, não soube. Isais, Isais. Mas daqui a pouco ele já está fazendo outra coisa. Entende? E quando e você olha nos olhos dele, aquilo é uma verdade profunda. É profunda, entende? Se ele tiver ali num aparelho de detector de mentira, ele perguntar e ele falar aquilo, o aparelho não funciona. Você está falando a verdade, ele não está mentindo. E ele não está mentindo. Só que o lance é o seguinte: ele está aqui de manhã com você, está ali, aí ele sai, ó, daqui à noite a gente se vê e tal, sabe aquela coisa, desliga você, não, não, desliga você, desliga você. Aí quando ele desliga, suspirando, quando ele olha para o lado, o coração dele chega, se encanta, aí ele já esqueceu aquela Muito pessoa. inconstante mesmo. É muito, muito. Vocês já viram que tem uma coisa que acontece com as adolescentes, em geral a mulher até os 30 anos, isso dá muito, que é um processo de bulimia. A bulimia tem um movimento de inadequação de si com relação ao mundo, à realidade. A imagem que ela tem de si própria é distorcida. Esse medicamento fósforo, ele é excelente para bulimia em adolescentes meninos. Ele ajuda as meninas também, mas é principalmente para os meninos que têm uma visão errada do seu próprio corpo e eles vivenciam esse episódio. De certa forma, eles são muito intensos nos seus sentimentos, mas ao mesmo tempo eles são muito ocupados e preocupados com a sua aparência. Entende? Mas é uma preocupação em que eles não precisam fazer uma força para estarem bem. Eles, eles têm realmente existe não sei se a gente falou muito pouco, que a gente não aprofundou nesse tempo. Nos tipos homeopáticos, temos três tipos homeopáticos que são os mais comuns, que é o tipo calcária carbônica, o tipo fluoric ácido, fluoric ácido e o tipo fósforo. Fósforos. O tipo calcária carbônica é um tipo em que ele tem uma estrutura óssea mais avantajada e automaticamente ele vai se tornar uma pessoa mais rechonchuda, mais gordinha.
Geralmente são pessoas mais baixas, são pessoas mais troncudas, mais fortes. O fluoric é aquela pessoa que você vai olhar para ela e você, todos nós, nós não temos uma lateral igual a outra lateral. Nós temos diferenças na orelha, alguma coisa. O cabelo não fica igual. Tem algum. O fluoric ácido, você vai olhar para ele, vai ser mais ou menos assim. Consegue ver aqui? O fluoric ácido ele vai estar sempre numa. Que a gente chama de. Como é que é o nome? Numa. Ah, esqueci o nome agora. Simetria, obrigado. É isso. Ele é muito assimétrico, é muito. Se você percebe que tem alguma coisa que é diferente nele, tem alguma coisa, ele é assimétrico, o fluórico. O fosfórico, ele é longilíneo, ele é mais alto do que baixo, ele é mais magro do que gordo, e ele tem a harmonia, ele é harmonioso. Ele tem uma harmonia no corpo dele, ele tem uma harmonia no que ele fala, ele tem uma fala harmoniosa, ele tem equilíbrio, mas esse equilíbrio dele, e ele usa isso para fazer as coisas boas acontecerem. Ele usa, sabe quando ele está numa situação, num ambiente em que tem pessoas que precisam entrar num lugar. Ele, não, vem cá, como se eles fossem muito próximos. Não, vem cá, vamos lá e tal. Ele entra com aquelas pessoas no lugar. Ele está sempre preocupado em fazer coisas muito boas. Ele tem esse cuidado. Só que ele não tem assim uma sequência. Então, por isso é que o que ele está fazendo, que é muito bom, acaba se tornando muito mal, porque ele não conclui. Então, vamos fazer isso, ou vamos lá. Então, ele ajuda, resolve, vamos fazer isso. Aí todo mundo vai, vamos pular de paraquedas, vamos pular de asa delta. Aí consegue aquela coisa, todo mundo vai, chega lá no lugar. E tal, todo mundo foi para o alto da montanha para pular de alto. Aí chega, tá, cadê o fulano com as asas delta? Não veio. Por quê? Porque ele descobriu que a onda dele agora é skate. Aí tá lá praticando skate, mas todo mundo tá esperando. A gente combinou, ele combinou com a gente que ele viria, que ele ia trazer a asa delta para a gente pular e tal. Cadê? Tá ligando, e ele nem atende, porque ele já tá lá com a galera do skate, porque ele já se apaixonou por skate. Não é só por pessoas, é por situações. E ele se encanta com o que ele está vendo. Por isso que ele é muito bom também para o déficit de atenção. Sabe a criança que está ali e de repente um mosquito passa, a borboleta passa e a criança tem um desenho animado, também das antigas, chamado O Mundo de Bob. Alguém já ouviu esse desenho? O Mundo de Bob. Fósforos todinho aquele desenho. Ele entra, ele fica imaginando as coisas, assim, fica lá imaginando como seria. Alguém fala uma coisa, ele fica imaginando. E ele está declamando uma poesia, ele está fazendo uma coisa, e ele está vivendo aquilo. E é tão verdadeiro que a pessoa sente a intensidade daquilo que ele está falando. E daqui a meia hora ele está fazendo outra coisa contrária. Ele está mentindo? Não está mentindo. Isso é que é o complicado. Como é que eu vou lidar com uma criatura dessa? E ao mesmo tempo que as pessoas ficam tristes com ele, as pessoas não conseguem ter raiva dele. Porque olha no fundo essa música. Você foi a razão e o porquê de nascer. Tal. Aí lá no fundo, o que que ela faz? E até você voltar. Ou seja, as pessoas ficam esperando ele. E ele não prometeu que vai voltar. Mas as pessoas ficam esperando. Tem uma outra, tem uma outra música da Paula Toller, não da Paula Camargo, da Paula Toller, em que ela fala que você foi o meu melhor namorado, alguma coisa parecida. Ele foi sempre o melhor namorado. Ele foi realmente o melhor namorado. E depois as pessoas disseram, essa pessoa não merece. Você é maravilhoso, você é fantástico, mas não conseguimos ficar juntos. Por quê? Porque ele seguiu. Ele foi, ele passou. Fósforo está passando. Fósforo está passando, ele passa muito rápido. Ele se consome, eles geralmente morrem cedo. Geralmente eles morrem cedo. Eles não envelhecem. Não é muito comum fósforos envelhecer. Chegar aos 60, 70, 80 anos. Não é comum. É muito raro. Geralmente aos 30, 40 anos eles já estão. De tanto que eles se consomem. Repito, não se cuidam, não se alimentam, entende? Eles saem assim. Se tem que fazer alguma coisa, eles fazem. Eles são muito prestativos. Vamos fazer isso? Vamos. Ele vai e faz.
Ele não pensa assim, ah, vamos carregar um caminhão, vai lá. Mas o cara está com uma hérnia de disco, o cara está com uma artrose, o cara está com um bico de papagaio, está recomendado pelos médicos para não fazer força. Vamos lá descarregar um caminhão, opa, agora, vamos lá e tal, já põe, já vai ajudar. Ele não tem tempo ruim com ele. Mas quando ele está no meio daquilo que está se entregando, ele olha, ah, e lembrei, eu tenho que falar, eu prometi que ia ajudar o fulano, e sai correndo. E sai correndo para ajudar o outro. Cara, vou lá e corre para ajudar o outro que estava lá precisando de ajuda. Aí tá lá no meio da ajuda. "Ih, mas eu tinha prometido também para fulano." E você lembra já. E assim ele vai, de meio em meio, de pouco em pouco, ele vai caminhando. E no final não junta nada. E no velório dele tá assim de gente chorando a falta dele. Tá assim de gente chorando. Sabe aquela. Aí tem até a viúva lá chorando e aparece um outro de monte de mulher chorando. E todas elas de verdade amando o cara, até hoje. Até hoje. Elas todas sabem, ah, me deixou, tá com outro. Sabe aquela pessoa que, não sei se você sabe, é muito estranho falar isso. Imagina aquelas pessoas que elas terminam o relacionamento e as outras pessoas continuam ainda apaixonadas e esperando que um dia ela volte, porque ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, ela é tudo de bom. E fica todo mundo esperando. Aí, como eu digo, no dia do velório, tá aquele bando de mulher lá chorando, né, desesperada. E por que que aconteceu aqui? Mas a que está com ele entende. Ah, eu entendo, eu entendo. Não sei por que eu estou lembrando de músicas antiquíssimas. Meu pai adorava uma música, A Volta do Boêmio. O Boêmio é Fósforos. Não sei se eu vou. Quem não conhece né? Voltei porque ela entendeu. E ela sabe que depois da boemia, ela é o meu. Saber que depois da boemia é de mim que você gosta mais. Então, eu sei que você está com ela, mas você gosta de mim. E nisso tem um monte de pessoas. Então, a volta do boêmio. Então, música antiga também. Vale a pena ouvir, viu, gente? Meu pai adorava essa música. Tomava uma cachaçinha e cuspia do lado. Minha mãe, puta da vida, eu não sabia por quê. Eu posso ler assim, ele vai passando e ele vai deixando dor, tristeza, mas ele vai deixando paixão. Ele vai deixando, ele sabe assim, a hora que ele quiser voltar, todas as portas estão abertas. Ele é incrível como ele consegue. O Antimônio Crudo, ele leva as portas com ele. Leva tudo com ele. Mas o Fósforo ele pode voltar. Ele volta, ele sabe, ele está sempre sendo esperado de volta. Ele está sempre, sabe, ninguém consegue, por mais que ele seja assim, ele promete você ajudar uma coisa, mas ele é tão envolvente que você não fica com raiva dele. Ninguém consegue ficar com raiva do Fósforos, ninguém consegue. Ele emana amor, ele tem uma coisa assim, mas é um amor que ele não consegue dar sustentação àquilo, manter aquilo. É como se ele precisasse se renovar em outras entregas, em outras vivências. Mas ele é muito querido, ele é o mais querido da matéria médica e ele é o que mais dá carinho e atenção na matéria médica. Ele é uma coisa louca. Mas eu digo que há uma amorosidade. Ninguém na matéria médica tem mais amor para entregar do que Fósforos. Mas esse é o problema, ele tem tanto amor que quer entregar para todo mundo. Mas o fato é que Fósforos, ele tem, enquanto ele está naquele amor, não tem ninguém que dê tanto amor quanto ele. Então, assim, mas quando ele vai embora, mas assim, ele nem olha para trás. Ele, mesmo que ele volte e seja acolhido, ele não consegue mais ficar. É como se ele tivesse, eu comparo fósforos também ao movimento da abelha, né? Que ela está retirando, ela está tirando o pólen, mas ela está trazendo também o pólen de outra flor. É como se ele levasse, ele tivesse um movimento de misturar tudo. E não é só o amor romântico, é todos. Então ele se envolve em projetos filantrópicos, sociais, ele está sempre em assistência, ele está sempre se preocupando, né? O Raul Seixas tem uma outra canção que se chama Carpinteiro do Universo. E nessa canção tem um trecho em que ele diz assim: à noite, a luz do meu quarto eu não quero apagar, para que você não tropece na escada quando chegar. Então ele tem esse movimento que, ainda que ele se sacrifique muito, ele faz.
E ele não está medindo esforço, ele tem que fazer, tem que ficar ali em pé. Ah, vou para a festa te esperar, fico lá, e fica lá fora esperando, esperando a filha ou quem quer que seja, qualquer amigo que precisou. Ah, alguém está passando mal, vou ficar aqui no hospital, fica lá direto, sabe, cuidando. E é verdadeiro, ele é entregue, cuidadoso, atencioso. Por isso que ele é tão apaixonante, porque ele realmente ele tem uma entrega, por mais que seja fugaz, rápida, ela é intensa, e ele é avassalador naquilo que ele faz. Então ele não faz por meias palavras, ele não faz assim de qualquer jeito. Ele é, ele é um vulcão, mas é isso, o vulcão é o quê? Vá, sai a lava e daqui a pouco acabou. Entende? Até que vem a próxima explosão. Ele tem uma capacidade de se fazer entender, embora ele tenha uma linguagem às vezes limitada. É, ele consegue se explicar, ele consegue se fazer entender sem ter muitos estudos, até porque ele não teve constância, ele não conseguiu ficar ali, terminar uma faculdade. Geralmente ele começa em umas 4 ou 5 faculdades e não vai terminar nenhuma. Então ele não vai ter um diploma, ele não vai ter. Mal ele tem um ensino médio. Porque ele tinha tantas atribuições. Ele é inteligente, professor explicando, quando ele conseguia se concentrar, ele rapidinho fazia, aprendia a coisa. Mas às vezes o professor estava ali explicando uma coisa, ele se distraía com alguma coisa, um inseto, um ponto na parede, ele se distraía. Ou então ele começava a escrever a matéria do quadro, o professor estava. Aí ele lembrava de um trecho de uma poema. Ele escrevia, vou escrever um poema. Aí daqui a pouco já estava fazendo um desenho. Pegar um caderno de fósforos, você vai ver que é cheio de coisas, desenhos, canções, pedaços, coração desenhado, ele é todo misturado, ele não tem uma organização, ele não tem uma disciplina. O que a racionalidade traz para as pessoas? Sequência, ordem, disciplina, é, é, manutenção de um propósito. Ele não tem disciplina. O que é disciplina? Você se propor a começar e terminar, começar e terminar. Ele não consegue. Não é que ele não queira, é que ele já está, quando ele menos percebe, ele já está em outro lugar fazendo outra coisa totalmente diferente do que ele começou há 10 minutos atrás. E daqui a pouco ele já está fazendo outra, e daqui a pouco ele já está fazendo outra. E aí ele vai se cansando. E ele não tem um retorno, assim, no sentido de que ele não vê o resultado. Vou fazer aqui um. Eu vou fazer. Vou cozinhar, vou fazer o arroz. E comer. Você chega lá, o arroz não foi. Ele esqueceu de botar o. Não é que ele esqueceu de botar o arroz no fogo. É que ele já foi lá preparar a salada. Aí ele foi preparar a salada, ele foi pegar o óleo da salada. Quando ele abriu, aí ele viu que tinha lá uma outra coisa. Ele já foi fazer um. Eu lembrei que eu posso fazer peixe. Aí começa a temperar o peixe. Aí quando ele vai pegar uma outra coisa. Mas aqui também tem isso. Aí quando ele olha, tem um monte de coisa lá na cozinha e ele não terminou nada. Não fez nada. O Fósforos, ele se apaixona pela paixão, não pela pessoa. Quando uma pessoa termina algo antes dele terminar, ele sofre por aquilo, mas ele não sente falta da pessoa, ele sente a falta de ele poder estar vivendo a paixão que ele sentia. Ele não sente falta de você, ele sente falta de amar você. Tu vai pegar essa ideia? É bem interessante isso. Talvez então ele está envolvido com essa caneta. Aí ele tá assim, de repente, por algum motivo, essa caneta não sai da vida dele, então ele vai rapidamente se envolver com essa outra caneta. Mas ele está envolvido, mas ele sente falta não disso aqui, ele sente falta do que ele sentia, mas aí ele já projeta nisso aqui. Até que ou que ela não queira, ou que ele encontre uma próxima caneta e ele vai se entregar. Talvez ele goste de estar apaixonado. Isso é verdade, tá? Tem uma coisa também interessante, aquilo que a gente chama de keynote, sintoma-chave. Quando vocês encontrarem um keynote, poxa, vou usar isso aqui sem dúvida. Um sintoma-chave de fósforos é uma angústia desesperada quando está um processo de tempestade acontecendo. Quando começa uma chuva forte, ele fica desesperado, ele fica angustiado, o coração dele tem taquicardia, ele tem transpira. Outra coisa, ele transpira muito facilmente.
ele transpira muito, 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 muito. Assim, a camisa fica molhada, a roupa dele fica molhada, o travesseiro fica encharcado. Ele tem uma transpiração. Esse é um dos melhores, se não for o melhor medicamento para aqueles processos de, acho que sudorese, que é sudorese que chama, né? Aquele procedimento que a pessoa tem uma transpiração que ela vai fazer prova, ela molha a mão. Então, assim, tudo que ela vai fazer, que ela fica excitada, ela fica assim, e ela começa a transpirar, transpirar, transpirar. É assim. E nisso ela se desidrata, nisso ela perde peso. Ela tem esse processo. Então, esse medicamento ele é bem interessante. Então, ele é muito bom para esse processo de autismo, que tem medo de, sofre com barulho de fogos de artifício, essas coisas. Cachorros, animais, pets de uma forma geral, crianças, idosos que se assustam muito com barulhos, a tempestade, os trovões. A tempestade que eu falo assim, são os raios, os trovões, aquela barulheira que se faz. Então, quando tem muito barulho, assim, ele fica descompensado, ele fica totalmente descompensado. Ele sofre, ele chora, ele transpira, ele faz xixi na roupa. Quando ele está em situação de medo, o líquido sai fácil, ele chora fácil, ele tem produção intensa de saliva, ele desidrata. Então, o líquido é emoção, é sentimento, sai muito rápido dele, sai muito fácil. Então, ele tem problema com. Esse medicamento vai ser bom para esses casos que você tem na pele, que fica entre os dedos, micose, e tem outro negócio que também que fica quando fica muito umedecido, pieiras, micoses, aquela oleosidade na pele, oleosidade, ele é muito bom para onde tem a parte líquida está, alguma doença que a pessoa tenha isso, se a pessoa está com febre e ela começa a ter muito suor na febre, opa, fósforos. É um indicativo legal para vocês trabalharem com fósforos. Quando começa uma transpiração, qualquer problema, enxaqueca, a pessoa começa a transpirar. Chega o período menstrual, a mulher começa a transpirar muito. Pô, fósforos. Ele é muito bom para trabalhar com essas questões. É claro, né? Eles estão comendo, estão se alimentando ali, almoçando, já lembra que tem alguma coisa para fazer. Agora com esse universo de celulares começa, a comida fica fria, daqui a pouco ele lembra, volta para comer, e então ele não se alimenta direito, não dorme direito, não se cuida. Ele começa, ele vai para academia, se arruma todinho para academia. No caminho ele lembra de alguma coisa, vai fazer outra coisa, vai fazer outra coisa e outra coisa. Então ele não tem regularidade, ele não faz. O que faz a diferença numa atividade física, ou o que faz a diferença num processo de aprendizagem é a rotina que você estabelece. Se você um dia faz exercício 10 da manhã, no outro 3 da tarde, no outro 5 da tarde, no outro meio-dia, você não vai organizar essa questão estrutural da sua musculação. Se você estuda um dia 7 horas da manhã, no outro dia você vai estudar 4 da tarde, no outro dia você vai estudar 11 horas da noite, no outro dia você vai estudar 7 horas, você não vai assimilar nada. Não há essa que foi colocada, essa disciplina, essa ordem, essa sequência. O lado todo da racionalidade que deveria organizar isso não existe. Em compensação, o amor é gigantesco, entende? É gigantesco, assim. Então ele vai para academia, ele vai lá, está se preparando para fazer a série dele. Você está usando esse aparelho? Não, não, por favor, pode usar aqui e tal. Eu já ia usar aquele outro. Ele vai para o outro, vai usar. Ele está se preparando. E você vai usar esse aparelho? Não, não, por favor, fique aqui. Ele está saindo do trabalho. Pô, você pode me dar carona? Claro, vou te levar onde é que você mora. Então, vai para o outro lado da cidade. Ele dá carona. Ele leva a pessoa na. Ah, não pode me deixar aqui na parada de jeito nenhum. Vou deixar na porta da sua casa. E vai lá e põe pode entrar na casa da pessoa e levar ela e bota a comida na boca dela, assim. Não, tudo que essa pessoa esse é um grande lance também. Ele não sabe dizer não. Ele não sabe dizer não. Mas só o que que acontece? Ele fica um tempo, ele se angustia com aquilo, o que que ele faz para não dizer não? Ele some. Ele some. E aí, a pessoa. Mas aquela pessoa, ele não vai mais atender aquela pessoa. Mas aí aparece outra que já pede ele. Todo mundo que chega e todo mundo que pede qualquer coisa, ele dá, ah, precisando disso, tô precisando de alguém para me ajudar a fazer mudança. Opa, conta comigo. Ah, tô precisando de alguém para chegar cedo para arrumar para a festa. Conta comigo. Ah, tá faltou um churrasqueiro, eu sou. Tá faltou um porteiro, eu fico. Tudo assim. E o que ninguém quer fazer, ele faz. Ah, tá precisando disso. Ah, alguém para limpar a piscina, eu arrumo.
E ele vai lá e faz, ele faz tão caprichado, é assim que ele faz as coisas muito rapidamente. Tudo ele se propõe a fazer para ajudar. Agora pergunta, o que que ele faz para ele mesmo? Quase nada. Ele não tem tempo para cuidar dele. Ele não tem tempo para cuidar das coisas dele. Mas ele é desprendido de tudo. Ele chegou na loja, comprou aquela roupa nova que ele estava sonhando, aquela jaqueta, aquela calça jeans, aquele tênis legal. Aí na rua, a pessoa passa, nossa, estou com frio. Ele tira a jaqueta e toma. Aí ele tá lá na frente, ele vê alguém lá andando descalço, ele vai tira o tênis, toma o tênis pra você. Ele tira, vai tirando assim. Entende? Ele não tem assim, ele não tem, ele não tem segura nada nele, não segura nada nele. Até que ponto você precisa ter limites? Ele não tem, ele é ilimitado em tudo que ele faz. Mas ao mesmo tempo que ele tem tudo isso, há um sentimento intenso de que ele não tem o que ele quer, mas ele não sabe o que ele quer. E provavelmente essa coisa de doar-se, provavelmente ele está tentando fazer um exercício, é uma leitura minha. Ele está tentando fazer um exercício de naquilo que ele doa, ele entende, é isso que eu preciso receber. Mas ele não é aquele tipo de pessoa que faz uma coisa e espera gratidão, reconhecimento. Ele faz e vai fazendo, mas quando ele faz, é, a minha leitura é que ele tem, assim, lá no fundo, um desejo de que alguém estivesse fazendo aquilo por ele. Mas ele não consegue. Mas ele não seria muito justo porque ele não dá tempo para que a pessoa possa vir retornar. Sabe quando você entra numa relação e você envolve tanto em cuidados com aquela pessoa e é como se tivesse abafando alguma coisa para não dar tempo da pessoa dar alguma coisa para ele, como se ele tivesse medo de receber. Ele quer receber, mas ele tem medo. Deu para pegar essa maluquice que eu acabei de falar agora? É muito louco isso, gente, muito louco. Você está fazendo uma coisa e é desprendido mesmo. O cara tá fazendo, a pessoa tá fazendo de coração e no fundo ele, em algum lugar ele queria que fizesse, mas ele faz tanto e quando ele chega um instante que ele já parece que tudo aquilo que ele sabe fazer ele já fez, então agora ele vai fazer em outro lugar. Ele vai fazer em outro lugar. Eles são nômades. Eles têm um chamado sangue cigano. Sangue cigano. Eles não conseguem ficar muito tempo parado no trabalho, no ambiente, na situação. Por mais que seja vantajoso para eles. Aquelas pessoas que de repente você ouve a notícia, fulano era chefe, diretor, ganhava os tubos e está lá agora vendendo é, pastel. Ah, me descobri aqui. É isso que eu nasci para fazer. Pelo menos até a próxima semana, quando ele vai estar consertando pneu de carro. Não sei o que que eu fiz, mas isso aqui eu esperei a vida inteira. E vai ser assim. Sabe aquela história do poeta lá que dizia que seja eterno enquanto dure? É eterno. Dura uma eternidade de 5 minutos. Até a próxima. Até quando chega o próximo. O quanto uma pessoa dessas ela está fugindo? E do que ela está fugindo? Ela está fugindo de alguma coisa. Dela mesma, de ter esse acolhimento. Ela sabe exatamente o que ela dá para o outro. Ela sabe o que o amigo precisa, ela sabe o parente precisa, ele sabe que aquela pessoa doente. É como se ele estivesse cuidando dele lá naquele lugar. E ele faz com zelo, ele faz com gosto, ele faz com tanto carinho que você sente, você percebe que aquilo ali sabe? Mas ele não consegue dar sequência. E ao mesmo tempo, a leitura que eu também faço é que ele sai rapidinho para não dar tempo do outro vir e fazer para que crie-se algum tipo de vínculo a mais. Embora ele às vezes reclame muito que ele sente falta, mas ele não dá tempo, não dá espaço para outra pessoa cuidar dele como ele cuida, ou entregar para ele o que ele entrega. E ele está fugindo de quem? Não sei. Eu já lidei muito com fósforos, muitos fósforos. Mulheres fósforos também não é só uma, ele predomina entre os homens. Mas é tipo 60%. Não é tanta coisa assim. Tem muitas mulheres fósforos também.
mas eu já lidei muito com sócio. Então eles trazem, é interessante que eles trazem um brilho no olhar, mas é como se esse brilho fosse do olhar para fora. Não é um brilho que está do olhar para dentro. Dentro deles não há muito brilho. Sabe aquela pessoa que tem um sorriso nos lábios, mas você olha e ela tem um olhar triste? Já viram isso? Já identificaram isso? Esse é fósforos. A pessoa tá sorrindo, está fazendo festa. Essas pessoas, como tipo. É interessante que a gente encontra em algumas pessoas, e me veio à mente aqui um ator chamado, acho que é Robin Williams, eu acho que esse era o nome dele. Se você for pegar os filmes que esse cara fez, só filme gigantesco, cara. Só filme Sociedade dos Poetas Mortos, Amor Além da Vida. Só filmaço assim de você olhar, cara, que lição de amor, que entrega, que filme lindo esse. O cara se suicida. E o cara se suicida. Entende? E você via os personagens dele, que os personagens, Robin Williams, né? Acho que esse é o nome dele, né? Os personagens, assim, encantadores. Encantadores, o cara conseguia, assim, sabe? E tinha uma beleza, o cara tinha uma beleza, assim, é um homem comum, mas ele tinha uma beleza nele. Ele conseguia expressar essa beleza, mas ao mesmo tempo ele tinha uma melancolia, uma tristeza tão grande, suicidou-se. E eu vejo outras pessoas assim também, sabe? Que eles conseguem colocar para a vida e colocar para o mundo muito amor. Um amor que talvez eles desejem encontrar, que eles não têm. Agora, como que eles conseguem dar se eles não têm? E eles dão. É por isso que a maioria deles morre cedo, por isso que a maioria deles não tem uma vida longa. Eu não tenho notícia quando eu olho assim. Eu procuro ver biografias, eu não consigo achar nenhum fósseis com 80 anos, com 90 anos. Esse cara, Robbie Williams, devia ter, eu acho que ele não tinha nem 50 anos quando ele se suicidou. Se tivesse 60, estava estourando. Entende? Eu não vejo. Então, é como você falou uma coisa interessante, que parece que, acabou, não tem mais o que fazer aqui. Não tenho mais o que fazer aqui. Eu não estou dizendo que isso é uma leitura certa. No entendimento dele, ele tem a sensação de que eu já dei o que eu tinha que dar. Mas eu acho que, na verdade, ele não recebeu. Ele já procurou em todos os lugares e não achei. Não tem necessariamente na história do fósforo nenhum em alguns casos tem a história do abuso sexual. Mas, na maioria dos casos, você não vai encontrar abandono, violência. Eles tiveram muito afeto. Eles tiveram muito afeto. Entendeu? Eu acho até que eles aprenderam nessa condição, tiveram pais amorosos, né? Eles tiveram assim. E eles têm essa coisa de atrair para eles pessoas com carinho, pessoas com atenção. Eles trazem um fósforo. Imagina, se você acender um palito de fósforo ao meio-dia, o que que se altera em termos de luz? Nada. Agora, meia-noite, no meio de uma caverna, acende um fósforo. Então, a sensação que eu tenho, e aqui eu estou na memória muitos fósforos que eu já cuidei, e é interessante que boa parte deles tinham muito envolvimento com religião, muito envolvimento. E eles tinham um movimento de muito, eles eram muito, eles eram muito explorados, digamos assim. Mas essa exploração não vinha porque as pessoas queriam sacanear, porque ele se dizia, me explore, é como se ele dissesse, me explore, tire tudo de mim. Vocês assistiram aquele filme chamado Francesco? O ator principal dele tá até com problema de demência agora. Eu não estou tentando lembrar o nome desse ator. Já viram esse filme Francesco? É um filme, é um filme da história de Francisco de Assis. Francisco, é muito interessante esse filme. E tem um personagem lá que era rico como ele, jovem. E ele conseguiu, Francisco conseguiu tocar esse amigo de tal forma e disse para ele assim, no momento, dê seus bens aos pobres e me segue.
E esse cara era muito rico. E tem uma cena que aparece, a cidade, era o vilarejo de Assis, essa cidadezinha, que parece que todos os habitantes estavam invadindo a casa dele lá no meio. Todo mundo, um pegava o tapete, um pegava a almofada, um pegava a cadeira, um pegava o quadro, um pegava a panela, e todo mundo pegava o que podia, ele rindo, entregando, até que alguém veio e tirou a roupa dele, ele ria, entregava. Ele foi, né, Isso é imagem de fósforos. Essa imagem que você, toma isso, toma, toma. Sabe que é a história, se alguém te obrigar a dar 1.000 passos, dá 2.000, ele anda 5.000 passos. Não tem, tá cansado, chega em casa cansado, chega, tá em casa, vim aqui, vamos lá agora. Ele vai mesmo, ele tá assim, acabado, mas ele vai. Por isso que ele morre cedo, ele se consome no que ele faz. E ele não dá um retorno para ele mesmo. Ele não tem um momento de lazer, não tem um momento assim. Se bem que o que ele faz, ele se diverte, ele ri o tempo inteiro, ele está sempre transmitindo muita felicidade. Mas ele não tem um momento assim que ele dorme a mais, que ele descansa, ele não tem uma alimentação regular. Um dia ele come no horário, outro dia ele come no... Por quê? Porque o almoço dele esfria, porque ele está começando a comer, alguém chegar, precisar de ajuda, ele vai lá, 3, 4 horas depois ele volta, aí continua, vai comer a comida dele, e não reclama, você não vê fósforo reclamando, cuidado. Não, ele está sempre, tá tudo bem com ele, está tudo muito bem com ele. É muito interessante essa figura. Fósforos. A gente vai falar porque ele tem uns pontos negativos também. Ele não é só essa coisa bonitinha, não. Ele tem um certo quê de destrutividade também. Ele, quando ele está virado na lua assim, ele tem horas que ele. E ele sabe, ele tem uma fala assim muito pontual, mas quando ele abre a boca para falar da pessoa, ele vai no ponto fraco, assim, sabe? Ele mete o dedo na ferida assim. Ele sabe exatamente o que falar para deixar a pessoa no buraco. Dele resolve colocar alguém no buraco assim, ó, ele faz isso muito bem. Então é isso, a gente está aí a um terço do que a gente precisa refletir sobre ele, mas vamos parar.